O futebol é lindo, até o momento em que tudo muda em um segundo. Um chute errado, um impacto no tempo errado. E uma carreira inteira pode acabar ali, no mesmo gramado onde nasceram os sonhos. Hoje, você vai ver as piores e mais chocantes lesões da história do futebol. Momentos que ninguém deveria presenciar, mas que o mundo nunca esqueceu. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, porque aqui a gente mostra o lado mais real, brutal e inesquecível do futebol. Era uma manhã de segunda-feira, 8 de abril de 1996. O Coventry City viajava até Old Trafford para enfrentar o Manchester United pela Premier League. Para muitos seria apenas mais um jogo, mas para um homem em especial, o zagueiro David Bustt, aquela partida se tornaria o dia que mudaria a sua vida para sempre. Aquele seria o jogo que transformaria o esporte em um pesadelo. Um jogo que até hoje é lembrado como a lesão mais chocante e brutal da história do futebol. David Bustt não era uma estrela. Não era o jogador mais técnico nem o mais rápido, mas era o tipo de zagueiro que todo treinador queria ter. Firme, dedicado e disposto a dar o corpo pelo time. Nascido em Birmingham, David começou sua carreira tardiamente, jogando em clubes amadores antes de ser descoberto pelo Coventry City. Em poucos anos, se tornou uma peça importante na defesa, um verdadeiro símbolo de comprometimento dentro de campo. Naquela temporada de 1995-96, o Coventry lutava contra o rebaixamento. Cada ponto era precioso. E encarar o poderoso Manchester United, com Eric Cantona, Ryan Giggs e Peter Schmeichel, era quase uma missão impossível. Mas Bustt e seus companheiros estavam prontos para lutar. Logo aos 2 minutos de jogo, o Coventry teve um escanteio a seu favor. David Bustt subiu para a área como de costume. A bola foi cruzada, desviada e sobrou livre na pequena área. Bustt avançou para tentar o rebote, mas antes de conseguir tocar na bola, colidiu violentamente com 2 jogadores do Manchester United, Dennis Irwin e Brian McClair. O impacto foi imediato e devastador. Bustt caiu no gramado gritando de dor. Os jogadores ao redor congelaram. Em questão de segundos, o clima no estádio mudou completamente. A perna direita de Bustt estava deformada, com os ossos da tíbia e da fíbula expostos, atravessando a pele e o uniforme. O sangue começou a escorrer pelo gramado. O goleiro Peter Schmeichel, que estava a poucos metros, viu tudo de perto. Ele ficou tão abalado com a cena que vomitou dentro da área e precisou de atendimento psicológico nos dias seguintes. Alguns jogadores do United se ajoelharam, outros viraram o rosto. Era uma das cenas mais perturbadoras já vistas em um campo de futebol. O árbitro imediatamente interrompeu a partida. As equipes médicas correram para o gramado. Durante 15 minutos, o estádio inteiro ficou em silêncio absoluto, enquanto os médicos tentavam estabilizar o jogador. O ferimento era tão grave que o sangue precisou ser lavado do campo com mangueiras de alta pressão antes do jogo continuar. Bustt foi retirado de maca, consciente, mas em choque. Ele foi levado diretamente para o Hospital Universitário de Wythenshawe, em Manchester. Lá, os médicos confirmaram o pior. Ele havia sofrido fraturas múltiplas na tíbia e na fíbula, além de graves danos musculares e vasculares. A perna estava seriamente infectada e havia risco real de amputação. Os dias seguintes foram críticos. Os médicos conseguiram conter a infecção inicial, mas o estado da perna ainda era preocupante. Nos meses seguintes, David Bustt passou por 22 cirurgias. Isso mesmo, 22. Entre enxertos de pele, retirada de tecidos mortos e reconstrução óssea. Ele passou meses internado, e o simples ato de andar voltou a ser um desafio. Mesmo com fisioterapia intensiva, os especialistas foram diretos. Você pode até voltar a andar, mas nunca mais vai jogar futebol profissional. Era o fim de uma carreira, interrompida em apenas 2 minutos de jogo. A lesão de Bustt não abalou apenas ele, mas também todo o elenco do Manchester United. Peter Schmeichel, em especial, ficou profundamente traumatizado com a cena. Ele relatou em entrevistas que, por semanas, acordava à noite lembrando da imagem da perna do zagueiro. Foi necessário acompanhamento psicológico. Para lidar com o choque, o incidente também gerou um debate nacional sobre a segurança dos jogadores e o tempo de resposta médica dentro dos estádios.
David Boost, poderia ter desaparecido do mundo do futebol, mas ele escolheu o caminho oposto. Depois de finalmente se recuperar, passou a trabalhar no departamento comunitário do Coventry City, ajudando jovens jogadores e promovendo programas sociais ligados ao esporte. Com o tempo, ele se tornou uma figura respeitada dentro do clube, não por causa da tragédia, mas por sua força em continuar. Ele transformou sua dor em motivação para inspirar outras pessoas. Boost também virou um símbolo de profissionalismo e superação na Inglaterra. Mesmo mancando e com limitações físicas, ele se manteve ativo no mundo do futebol, mostrando que a paixão pelo jogo vai muito além das 4 linhas. A partir desse episódio, a Premier League reforçou seus protocolos médicos. Os estádios passaram a contar com ambulâncias posicionadas dentro das arenas, equipamentos de emergência mais avançados e médicos especializados em trauma. A lesão de Boost foi um divisor de águas. Ela mostrou que, por mais glamuroso que o futebol pareça, há riscos reais e que a vida de um atleta pode mudar em segundos. Mesmo nunca mais jogando profissionalmente, Boost foi homenageado diversas vezes por clubes e torcedores. Ele recebeu mais de 4.000 cartas de apoio de fãs do mundo inteiro durante sua recuperação, um gesto que ele diz ter sido essencial para não desistir. Agora eu te pergunto, você sabe por que o Petr Cech usa um capacete? Era um dia comum de Premier League, 14 de outubro de 2006. O Chelsea, então campeão inglês, entrava em campo contra o Reading, fora de casa. O time de José Mourinho era uma máquina, defensivamente impecável, ofensivamente mortal. E lá estava ele debaixo das traves. Petr Cech, o paredão tcheco, o homem que parecia invencível. Mas naquele dia, em apenas alguns segundos, o mundo inteiro descobriria o quão frágil até mesmo um herói pode ser. Nascido em Plzeň, na então Tchecoslováquia, Petr Cech sempre foi um exemplo de disciplina e frieza. Com apenas 24 anos, já era considerado um dos melhores goleiros do planeta. Seu reflexo era absurdo, sua leitura de jogo quase sobrenatural. No Chelsea, rapidamente conquistou tudo: Premier League, Copas e o coração dos torcedores. Era calmo, técnico e seguro. O tipo de goleiro que fazia o impossível parecer rotina. Mas nenhuma luva do mundo poderia protegê-lo do que estava prestes a acontecer. Logo aos 16 segundos de jogo, o Chelsea começou a construir uma jogada desde a defesa. A bola voltou para Cech, que dominou e tentou sair jogando. O atacante do Reading, Stephen Hunt, correu em sua direção para pressionar. Mas num pequeno descuido de tempo e espaço, aconteceu o pior. Cech caiu sobre a bola e Hunt, que também vinha em velocidade, tentou pular, mas o joelho do atacante atingiu violentamente o lado direito da cabeça do goleiro. O impacto foi seco, direto, assustador. Cech caiu imóvel no gramado. Os jogadores, num primeiro momento, acharam que era apenas uma pancada comum, mas quando se aproximaram, perceberam que havia algo muito errado. O goleiro não conseguia se mover. Seus olhos piscavam de forma lenta e ele mal conseguia respirar. Os médicos correram imediatamente para o campo. O estádio inteiro ficou em silêncio. Em poucos minutos, o clima de um simples jogo de futebol se transformou em puro pânico. Petr Cech foi retirado de campo às pressas, com a cabeça imobilizada. Inicialmente acreditava-se que ele estava apenas inconsciente. Mas ao chegar ao hospital, os médicos perceberam a gravidade. Uma fratura profunda no crânio, que havia causado sangramento interno e compressão cerebral. O diagnóstico foi direto e assustador. Se a ambulância tivesse demorado mais alguns minutos, ele poderia ter morrido. Cech foi levado imediatamente à sala de cirurgia. Durante horas, os médicos lutaram para salvar não apenas sua carreira, mas a sua vida. Um pedaço do crânio precisou ser reconstruído, e ele ficou em observação intensiva por vários dias. Nos dias seguintes, o futebol inteiro parou. Mensagens de apoio vinham de todos os cantos do mundo. Jogadores, técnicos e torcedores se uniram em solidariedade a um dos maiores goleiros da era moderna. Mas a verdade é que ninguém sabia se ele voltaria a jogar. Durante as primeiras semanas, Petr tinha dores constantes, tonturas e sensibilidade à luz. Qualquer movimento brusco provocava enjoo. Os médicos foram claros: você só poderá voltar se usar proteção constante.
Sem ela, um novo impacto pode ser fatal. E foi aí que nasceu um dos símbolos mais marcantes da história do futebol moderno. O capacete preto de proteção craniana que o acompanharia pelo resto da carreira. 3 meses depois, contrariando todas as previsões, Petr Cech voltou aos gramados. No dia 20 de janeiro de 2007, ele reassumiu o gol do Chelsea, protegido pelo capacete que se tornaria sua marca registrada. A cena foi emocionante. A torcida o aplaudia de pé. Os adversários o respeitavam como um verdadeiro guerreiro. E, como se nada tivesse acontecido, ele voltou a fazer defesas incríveis. Mas a verdade é que ele nunca mais foi o mesmo fisicamente. Por dentro, o medo ainda existia. O trauma, as dores, a lembrança constante do impacto, tudo isso o acompanharia para sempre. Ainda assim, ele mostrou algo maior que técnica: coragem. E essa coragem o levou a viver o auge de sua carreira. Depois da lesão, muitos achavam que sua carreira entraria em declínio. Mas Petr Cech provou o contrário. Nos anos seguintes, conquistou novas Premier Leagues, Copas da Inglaterra, e viveu o ponto máximo de sua carreira em 2012, quando foi o herói da Champions League, defendendo pênaltis decisivos contra o Bayern de Munique. A imagem do goleiro de capacete erguendo o troféu da Champions se tornou um símbolo de superação, força e resiliência. Ele venceu a morte, venceu o medo e voltou a ser o melhor do mundo, com um pedaço do crânio reconstruído e um coração inquebrável. Em 12 de abril de 2000, no Estádio Olímpico de Roma, Inter de Milão e Lazio se enfrentavam pela final da Copa da Itália. Mas o jogo, na verdade, era apenas o pano de fundo para um momento que o mundo inteiro esperava: o retorno de Ronaldo Fenômeno. O craque brasileiro estava há quase 5 meses fora dos gramados. Depois de romper parcialmente o tendão patelar do joelho direito, uma das estruturas mais importantes para qualquer jogador de futebol. O tendão patelar é o que liga o músculo da coxa à perna, essencial para correr, chutar e mudar de direção. A recuperação já havia sido difícil, mas Ronaldo era obstinado. Ele queria voltar o quanto antes, provar que ainda era o mesmo jogador que encantava o mundo com arrancadas, dribles e gols impossíveis. A torcida da Inter explodia de alegria quando ele começou o aquecimento. O estádio inteiro se levantou. O craque estava de volta. Mas ninguém imaginava que o que viria a seguir seria uma das cenas mais chocantes da história do futebol moderno. Aos 6 minutos do primeiro tempo, Ronaldo recebe a bola perto da entrada da área. Ele faz o movimento que o consagrou. Uma mudança rápida de direção com o corpo inclinado, tentando o drible curto. Mas no exato momento em que ele pisa com a perna direita, algo terrível acontece. O seu joelho simplesmente desmonta. Sem contato com nenhum adversário, o tendão patelar, já fragilizado pela lesão anterior, rompe completamente. A perna dobra de forma anormal e Ronaldo cai imediatamente gritando de dor. O som do grito foi tão alto que ecoou pelo estádio. Os companheiros se desesperaram. Os jogadores da Lazio, atordoados, fizeram sinal para o banco médico antes mesmo de os socorristas entrarem em campo. O silêncio que tomou conta das arquibancadas foi assustador. Era como se o tempo tivesse parado. O médico da Inter, Dr. Franco Combi, ajoelhou-se ao lado do craque e, em segundos, percebeu a gravidade. O tendão estava totalmente rompido. O joelho estava instável, o músculo retraído. Ele virou para o banco e apenas balançou a cabeça. A expressão de quem sabia que aquilo não era apenas mais uma lesão, era algo que poderia encerrar uma carreira. Ronaldo foi retirado de maca, com o rosto coberto pelas mãos, em prantos. A imagem dele, sendo levado para fora de campo, se tornou um dos momentos mais tristes da história do esporte. Pouco depois, o diagnóstico foi confirmado: rompimento completo do tendão patelar do joelho direito. Uma lesão raríssima, especialmente em jogadores de alto nível e de recuperação extremamente difícil. A cirurgia foi realizada no Hospital Pitié-Salpêtrière, em Paris, pelo renomado Dr. Gérard Saillon, o mesmo que tratou outros grandes atletas. O procedimento durou horas e exigiu a reconstrução total do tendão usando enxertos e fixações metálicas. Ronaldo teria de reaprender a dobrar o joelho, a andar, a correr e só depois a jogar futebol novamente,
Os médicos foram sinceros. Há grandes chances de ele nunca mais jogar profissionalmente, mas Ronaldo recusou acreditar nisso. Durante 17 meses, ele passou por sessões diárias de fisioterapia intensiva. Foram centenas de horas de exercícios dolorosos, lágrimas, recaídas e um único objetivo: voltar. A imprensa o chamava de ex-jogador, mas ele não desistiu. E em novembro de 2001, contra o Brescia, o impossível aconteceu. Ronaldo voltou a pisar em campo. Ele ainda sentia dor. O ritmo era outro, mas o craque estava lá. E o mundo inteiro o aplaudiu de pé. Poucos meses depois, na Copa do Mundo de 2002, ele calou todas as dúvidas. O mesmo joelho que havia desabado 2 anos antes, agora sustentava o artilheiro da competição, autor de 8 gols, incluindo 2 na final contra a Alemanha. Ronaldo ergueu a taça como quem vencia não só os adversários, mas também a própria dor, o medo e o destino. Aquela lesão poderia ter acabado com a carreira de qualquer jogador. Mas no caso dele foi o ponto de virada, porque o corpo pode falhar, mas o espírito de um fenômeno jamais se entrega. Agora eu vou ficando por aqui, valeu e fui. Se você curte relembrar momentos que marcaram o esporte para sempre, se inscreve no canal, porque aqui a gente revive as histórias que o tempo não consegue apagar.